Todos, meu nome é Eliseu, sou professor de língua portuguesa dos segundos anos. Estou aqui para falar com vocês sobre o caderno do aluno São Paulo Faz Escola do terceiro bimestre. Vou falar com vocês sobre a atividade número 2 e a atividade número 3, que estão entre a página 100 e 102 do caderno. Muito bem, na atividade passada, na atividade anterior do caderno, foi sugerido para vocês que vocês fizessem uma reportagem a partir dessas sugestões que estavam aqui, dessa foto que remetia muito bem à tragédia de Brumadinho, à tragédia de Mariana, à tragédia das rupturas das barragens de Minas Gerais. Foi sugerido que vocês usassem charges, que vocês usassem as figuras que tivessem uma relação direta com o tema que estaria sendo tratado, então, que era da tragédia. Vocês deveriam ter recolhido esse caderno já nas suas unidades escolares e vocês deveriam já fizeram essa reportagem, fizeram uma coleta de informações de tudo o que aconteceu. E aí, em seguida, o que acontece? O caderno vai fazer uma sugestão, vai aproveitar a oportunidade, o pretexto, para mostrar para vocês como a literatura está relacionada à realidade. Então nós estávamos trabalhando com um fato, um acontecimento, você montou uma reportagem a partir de um fato e agora você se depara com um texto literário e escolheram então para isso Augusto dos Anjos. Eu achei maravilhosa a escolha, porque Augusto dos Anjos, aí está o poema dele na página 100, vocês têm o poema aqui e um pouquinho de características sobre ele. Eu achei maravilhosa essa escolha, porque Augusto dos Anjos é um poeta único. Ele publicou um único livro chamado Eu, em 1912, e esse livro era bem peculiar, era sui generis, nunca se havia visto nada igual, parecido, porque ele tem características dos períodos literários da época, como por exemplo o simbolismo. Ele traz o gosto pela morte, ele traz uma angústia daquelas poesias nas palavras escolhidas, uma morbidez. O que quer dizer uma morbidez? Uma relação de alguma forma com o tétrico, com a podridão, com os cadáveres, com o orgânico. Então ele cultiva um vocabulário muito científico, que também tinha a ver com uma ideia da época, que era a ideia do naturalismo, que estava ligada diretamente à natureza, ao cientificismo. Então Augusto dos Anjos consegue fazer ali uma miscelânea, ele mistura vários aspectos, várias características literárias e cria a partir disso uma literatura única. E também só publicou um único livro em 1912, Eu, e depois foi reeditado, chamado Eu e Outras Poesias e Outros Poemas, mas ele marcou a época. Ele marcou e não foi muito bem aceito, era considerado antipoético, era considerado a sua poesia de mau gosto, porque vocês vão ver que ele pega pesado, ele flerta realmente com esse aspecto mórbido da existência, esse aspecto nem tão aceitável assim, aceitável na época, né? E aí você tem a poesia aqui na página 100, O Morcego. Eu vou ler para vocês, ou com vocês que seja. Meia-noite, ao meu quarto me recolho, meu Deus, e este morcego? E agora, vede, na bruta ardência orgânica da sede, morde-me a goela ígneo escaldante molho. Vou mandar levantar outra parede, digo, ergo-me a tremer, fecho o ferrolho e olho o teto, e vejo ainda igual um olho circularmente sobre a minha rede. Pego de um pau, esforços faço, chego a tocá-lo, minha alma se concentra. Que ventre produziu tão feio parto? A consciência humana é este morcego, por mais que a gente faça, à noite ele entra imperceptivelmente em nosso quarto. Então, você vai fazer esses exercícios aqui sobre Augusto dos Anjos, sobre essa poesia, essa interpretação sobre esse poema, e você vai perceber que há uma relação direta entre esse poema e a questão da consciência humana. E aí, então, vai a produção de significados, a relação significativa que a literatura tem com a realidade. Porque o que isso tem a ver com Mariana?
Ora, o que aconteceu nas barragens? Foi o egoísmo, foi falta de consciência humana que levou a esses desastres? Então você começa a se questionar e começa a relacionar a poesia e o fato, a literatura e os fatos. Como a literatura consegue criticar profundamente o comportamento, os aspectos da alma humana, os aspectos e as características sociais. Então, quando você começar a fazer os exercícios, você vai começar a perceber que há uma tentativa de direcionamento das questões para que você compreenda como há esta relação e como Augusto dos Anjos usa dessas figuras, usa dessas metáforas pesadas, como por exemplo o morcego buscando sangue, parece incontrolável, parece que não há uma forma de evitar que ele adentre ao quarto e que ele, de alguma forma, de maneira vampiresca, sugue o sangue daquele eu lírico, daquele que conta a poesia, que entre aspas narra a poesia. Então você percebe ali um desespero, percebe ali algo inevitável, um destino inevitável, de que a consciência, assim como o morcego, sempre vai estar presente nos momentos de intimidade, nos momentos mais recônditos, onde você acredita que estaria protegido. Ali estará a consciência humana cobrando as suas atitudes. Isto é uma visão do eu lírico. Isso é uma visão da poesia de Augusto dos Anjos. Mas vocês vão fazer esses exercícios que estão na página 100 e 102. Vão entender um pouquinho mais de Augusto dos Anjos, que é um pré-modernista, que é um poeta único com suas características. E depois façam uma pequena pesquisa sobre as características de outros dois períodos literários que eram concomitantes, que estavam presentes ali na mesma época em que Augusto dos Anjos publicava suas poesias, que é o parnasianismo e também o simbolismo. Aí você vai entender um pouquinho mais dessa mescla de estilos e de pensamentos que Augusto dos Anjos fazia. Beleza? Espero que vocês façam os exercícios do caderno, espero que vocês estejam bem, logo estaremos de volta. E se vocês gostaram, deixa aí o seu like, segue o canal e até a próxima. Valeu!